Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Tainá da Arte Fios Crochê e na aula de hoje eu trouxe o passo a passo detalhado de como fazer essa linda bolsa em crochê utilizando o fio de malha. Usei aqui o fio de malha Premium da Meliá. A lista completa de materiais está aqui na descrição, inclusive as medidas dessa peça. Aqui na descrição do vídeo você também vai encontrar o link do meu Telegram e o link do Instagram. Se você ainda não faz parte, entra lá para ficar por dentro de todas as novidades. Agora pega teu fio e tua agulha e bora crochetar! Para fazer essa bolsa, eu vou utilizar fio de malha Premium Meliá. Ele tem 35 milímetros e essa é a cor mel. Vou precisar também de uma corrente. A corrente pode ser da sua preferência e um terminal para fazer o meu tassel. Esse daqui é um terminal tamanho G. E uma agulha de crochê número 7. A bolsa de hoje é uma peça muito boa de crochetar, já que ela é uma peça inteira e só lá no final eu vou precisar juntar as laterais para fechar essa bolsa. Vou começar aqui fazendo um total de 48 correntinhas. Para fazer essa trama, você precisa trabalhar com números pares de correntinhas. Começo fazendo o meu nozinho inicial, deixando ele bem firme e subo aqui 48 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz todo o meu cordão de correntinhas, subo mais uma correntinha para totalizar 49. Essa correntinha que eu acabei de fazer é a minha correntinha de subida. Se eu não colocar uma correntinha a mais aqui, vai faltar correntes para o meu ponto fantasia. Eu preciso de números pares para fazer o ponto fantasia. Viro meu cordão de correntinhas e vou começar a trabalhar os meus pontos. Esse primeiro gominho eu não utilizo porque faz parte da minha correntinha de subida. Venho para o próximo e vou trabalhar o meu primeiro ponto baixo. Pesco o fio que está vindo lá do rolo, vou trazer aqui para frente, dei altura e fecho o meu ponto. Tenho aqui o meu primeiro ponto baixo. A partir de agora, eu vou começar a trabalhar o meu ponto fantasia. Venho para o gominho do lado, passo a agulha por baixo dele, pesco o fio que está vindo lá do rolo, dei altura e não fecho esse ponto. Venho para o próximo, passo a agulha por baixo dele, pesco o fio que está vindo do rolo, dei altura, fiquei com 3 laçadas no gancho da minha agulha, pesco o fio que está vindo lá do rolo e tiro as 3 de uma só vez. Fechei os meus 3 pontos, faço uma correntinha. Esse daqui é o meu primeiro ponto fantasia. Venho para o ponto do lado, passo a agulha por baixo, pesco o fio que está vindo lá do rolo, dei altura, não fecho. No próximo, passo a agulha por baixo, pesco o fio que está vindo do rolo, dei altura, 3 laçadas no gancho da minha agulha, pesco o fio que está vindo do rolo e tiro as 3 de uma só vez. E faço uma correntinha. E essa é a trama da minha bolsa, o ponto fantasia. Aqui no próximo, sigo fazendo essa mesma trama, o mesmo ponto, pesco o fio que está vindo do rolo, dei altura, 3 laçadas no gancho da minha agulha, pesco o fio que está vindo do rolo, tiro as 3 de uma só vez e subo uma correntinha. Vou fazendo essa trama até chegar no final do meu cordão de correntinhas. Tô chegando aqui no final do meu cordão. Tenho aqui 3 gominhos, trabalho o meu ponto fantasia, pesco o fio, dei altura, no próximo pesco o fio, dei altura, 3 laçadas no gancho da minha agulha, laço, tiro as 3 de uma só vez e faço uma correntinha. E aqui sobrou o meu último ponto, onde eu vou trabalhar um ponto baixo, igual eu fiz no início do meu trabalho, onde eu comecei fazendo um ponto baixo. Finalizei a minha primeira carreira em ponto fantasia e já vou tirar a medida aqui para vocês. O meu cordão inicial ficou com aproximadamente 48 centímetros. Essa bolsa, como eu já falei, nós vamos trabalhar ela por inteiro e depois nós vamos dobrá-la ao meio
para costurar a lateral. Então, vamos dobrá-la dessa forma e essa outra parte que será a aba e depois será costurado as laterais aqui. Então, é uma peça bem fácil de fazer. Fiz aqui o meu último ponto baixo, vou fazer uma correntinha de subida e vou virar o meu trabalho. Nessa minha segunda carreira, eu vou dar continuidade ao ponto fantasia. Começo fazendo um ponto baixo, ponto fantasia, chegando no final da carreira, trabalho ponto baixo. Aqui, na minha primeira correntinha, lembrando que essa eu não utilizo porque está saindo fio lá do meu rolo, venho aqui para minha primeira, passo a agulha por baixo das duas alcinhas da correntinha, pesco o fio que está vindo lá do rolo, dei altura, faço aqui o meu ponto baixo. No início de toda a carreira, eu vou fazer essa mesma sequência, sempre começo com ponto baixo. A partir de agora, eu vou começar a trabalhar ponto fantasia. E eu preciso introduzir a minha agulha bem aqui no centro desse Vzinho. Vou pegar uma agulha menor para conseguir mostrar para vocês. Eu vou introduzir a minha agulha bem no centro desse Vzinho. Aqui eu tenho a correntinha ao lado do meu ponto baixo, tenho a minha correntinha e embaixo dessa correntinha eu tenho como se fosse um Vzinho. Aqui eu tenho uma perninha maior do ponto e aqui uma perninha menor. Vai ser bem aqui no centro que eu vou passar a minha agulha. Pego aqui no centro, venho para a correntinha ao lado e passo a agulha por baixo das duas alcinhas da correntinha. Então, eu sempre vou trabalhar nesses dois lugares. No centro do Vzinho, onde eu tenho uma perninha maior e uma perninha menor, e na correntinha ao lado, pegando sempre por baixo das duas alcinhas. Terminei o meu primeiro ponto baixo, passo a minha agulha no centro desse meu Vzinho, vai sair aqui atrás. Cuidado para que a agulha não saia aqui no centro desse ponto, porque senão você vai estar colocando a agulha no lugar errado. Afasta bem o ponto que você vai conseguir identificar as duas perninhas do V. Pesco o fio que está vindo lá do rolo, dei altura, no ponto do lado, passo a agulha por baixo das duas alcinhas da correntinha e dei altura. 3 laçadas no gancho da minha agulha, pesco o fio que está vindo do rolo e fecho as 3 de uma só vez. E faço aqui uma correntinha, da mesma forma que eu vim fazendo na carreira anterior. No ponto do lado, passo a agulha no centro do Vzinho, pesco o fio que está vindo do rolo, dei altura, passo a agulha por baixo da correntinha, das duas alcinhas e dei altura. 3 laçadas no gancho da minha agulha, pesco o fio que está vindo do rolo, laço, tiro as 3 de uma só vez e faço uma correntinha. No ponto do lado, passo a agulha no centro do Vzinho, pesco o fio que está vindo do rolo, dei altura, não fecho. No pontinho do lado, passo a agulha por baixo da correntinha, pesco o fio que está vindo do rolo. 3 laçadas no gancho da minha agulha, pesco o fio que está vindo do rolo e tiro todas de uma só vez. E faço uma corrente. E vou fazendo essa trama até chegar no final da minha carreira. Tô chegando aqui nos meus últimos pontos, vou fazer o meu último ponto fantasia. Fiquei com 3 laçadas no gancho da agulha, laço, tiro as 3 de uma só vez e faço uma correntinha. No meu último ponto, eu trabalho o meu ponto baixo para ficar igual ao início do meu trabalho. Conforme eu vou crochetando as carreiras, o meu trabalho ele vai ganhando formato e vai ficando cada vez mais bonito. Vou fazer mais uma correntinha para virar o meu trabalho e sigo fazendo essa mesma sequência de pontos. No meu primeiro ponto, eu trabalho um ponto baixo e aqui eu começo o meu ponto fantasia, passando a agulha no centro do Vzinho, pesco o fio, dei altura. No ponto do lado, passo a agulha por baixo da correntinha, pesco o fio, dei altura, 3
laçadas no gancho da minha agulha, laço o fio que está vindo do rolo, fecho os meus pontos e faço uma correntinha. Vou fazer aqui um total de 5 carreiras em ponto fantasia. Estou aqui na minha terceira carreira, vou terminar ela e fazer mais 2 para totalizar as 5. Lembrando que o início do meu trabalho é sempre o mesmo. Faço um ponto baixo, ponto fantasia e finalizo com ponto baixo, até totalizar 5 carreiras. Finalizei as minhas 5 carreiras, vou subir uma correntinha porque agora eu vou começar o trabalhado em ponto baixíssimo. Viro todo o meu trabalho, vou usar a minha primeira correntinha e vou começar os meus pontos baixíssimos. Esse ponto baixíssimo eu vou utilizar apenas a alcinha de trás de cada correntinha. Então, aqui na minha primeira correntinha, eu passo a agulha pegando a alcinha de trás, pesco o fio que está vindo lá do rolo, vou trazer aqui para frente e passo por dentro dessa alcinha que está na minha agulha. Fiz aqui o meu primeiro ponto baixíssimo. Na correntinha do lado, passo a agulha pegando a alcinha de trás da correntinha, pesco o fio que está vindo do rolo, passo por dentro da alcinha que está na minha agulha. E vou trabalhando pontos baixíssimos, pegando apenas a alcinha de trás de cada correntinha, até chegar no final da minha carreira. Esses pontos baixíssimos, pode deixar ele mais frouxinho, não precisa deixar ele muito justinho na agulha. Então, aqui pode deixar a mão bem levinha para que os pontos fiquem bem bonitos. Chegando aqui no final da minha carreira, faço o meu último ponto baixíssimo, pegando a alcinha de trás, e agora subo uma correntinha. E viro mais uma vez o meu trabalho para voltar fazendo pontos baixíssimos. Vou começar a minha próxima carreira e pego mais uma vez a alcinha de trás da minha correntinha. E faço ponto baixíssimo. Eu vou trabalhar aqui um total de 6 carreiras em ponto baixíssimo, pegando apenas a alcinha de trás de cada correntinha. Estou aqui na minha segunda carreira, vou trabalhar mais 4 carreiras para totalizar as minhas 6. Fiz aqui as minhas 5 carreiras de ponto baixíssimo e antes de voltar para essa trama, eu vou modelar o meu trabalho, porque o ponto baixíssimo, se você deixa ele muito apertado, ele vai afunilando. Então, por isso que eu falei que é importante deixar ele mais folgado e também, na hora de finalizar todo o teu trabalho, você vai sempre modelando, vai esticando para que ele fique bem arrumadinho aí na tua peça. Eu finalizei a minha carreira com ponto baixíssimo, eu vou subir uma corrente para virar o meu trabalho. Depois de virar o meu trabalho, eu começo as minhas carreiras de ponto fantasia. Inicio sempre com um ponto baixo, venho aqui no meu primeiro ponto e trabalho um ponto baixo. Passo a minha agulha por baixo das 2 alcinhas da correntinha, pesco o fio que está vindo lá do rolo, dei a altura e faço aqui o meu primeiro ponto baixo. A partir de agora, eu começo a trabalhar o ponto fantasia. E eu vou sempre pegar por baixo das 2 alcinhas da correntinha. Passo a agulha por baixo das 2 alcinhas da correntinha, pesco o fio que está vindo do rolo, dei a altura e não fecho. No próximo, passo a agulha por baixo das 2 alcinhas da correntinha, pesco o fio que está vindo do rolo, fiquei com 3 laçadas no gancho da minha agulha, pesco o fio que está vindo do rolo e fecho as 3 de uma só vez. E faço a minha correntinha. Essa correntinha, ela é essencial para o ponto fantasia. Conforme a gente vai crochetando, é bem comum esquecer de fazer ela. E você vai se dar por conta só na próxima carreira, porque você não vai encontrar o lugar para trabalhar o próximo ponto, o Vzinho que você introduz a agulha bem no centro. Então, você vai ter que desmanchar todo o seu trabalho por conta dessa correntinha. Por isso, preste bastante atenção na hora de finalizar o seu ponto fantasia, para que você não precise desmanchar toda a carreira. Venho para o próximo ponto, passo a agulha por baixo das 2 alcinhas da correntinha, pesco o fio, dei altura, não fecho.
No próximo, passo a agulha por baixo das duas alcinhas da correntinha, pesco o fio, 3 laçadas no gancho da agulha, laço o fio que está vindo do rolo e fecho tudo de uma só vez. E faço a minha correntinha. Vou trabalhando até o final da minha carreira dessa mesma forma, fazendo ponto fantasia. Cheguei no último ponto da minha carreira, trabalho o meu ponto baixo para ficar igual ao início da carreira, onde eu comecei com ponto baixo. Vou subir uma corrente e vou virar o meu trabalho. Depois de virar o meu trabalho, eu vou seguir fazendo carreiras de ponto fantasia. Começo sempre com um ponto baixo. Vou introduzir a minha agulha no centro do meu Vzinho, pesco o fio, dei altura, não fecho o ponto, passo a minha agulha no próximo ponto por baixo das duas alcinhas da correntinha, dei altura, 3 laçadas no gancho da minha agulha, laço o fio, fecho as 3 de uma só vez e faço a minha correntinha. Sigo dando continuidade, fazendo um total de 5 carreiras para ficar igual a essa outra parte. Cheguei no último ponto da minha carreira, vou esticar o meu fio e já vou cortar a pontinha dele para esconder entre os meus pontos. Puxo todo o meu fio aqui para frente, com a ajuda de uma agulha menor, eu venho trazendo esse meu fio entre os pontinhos. E lá no final eu coloco um pinguinho de cola para deixar bem seguro. Aqui eu sempre cuido para não repuxar muito fio, enquanto eu vou trazendo pelos pontos. Depois de esconder o fio desse lado, eu vou fazer o mesmo com essa pontinha lá do início do meu trabalho. Antes de fazer a costura das minhas laterais, eu vou modelar mais uma vez o meu trabalho, principalmente essa parte onde eu fiz ponto baixíssimo. Então, eu vou puxando aqui os meus pontos para que eles fiquem bem acomodados. Agora, eu vou começar a costura das minhas laterais. Eu vou deixar esse lado onde as correntinhas estão bem retas, virado aqui para minha esquerda. Se você observar essa última carreira que nós acabamos de fazer, ela não fica tão reta quanto essa do início do trabalho. Os pontos, eles ficam mais em zigue-zague. Então, aqui eu tenho as minhas correntinhas retas, eu vou virar o meu trabalho para o lado do avesso, já que eu vou fazer a minha costura do lado avesso, os pontos em zigue-zague, eles ficam voltados para mim e dobro a minha peça ao meio, dessa forma. E aqui eu vou posicionar, vou encontrar o tamanho que eu quero a minha aba, se eu quero ela menor ou se eu quero ela do tamanho da minha peça. Eu vou deixar ela do tamanho da peça, dessa forma. Depois que eu encontrei o tamanho que eu quero a minha peça, eu abro essa parte da aba e eu vou marcar os meus pontos. Aqui, no meu caso, vai dar 14 pontos para cada lado. Aqui vai depender do tamanho que você vai fazer a sua bolsa, se você vai fazer a aba menor ou maior. Aqui eu vou contar 14 pontos para cada lado e colocar o meu marcador. Coloquei o marcador de ponto dos dois lados, vou pegar o meu fio e a minha agulha e no ponto antes do meu marcador eu vou puxar o meu fio. Então, aqui no pontinho do lado do meu marcador, eu puxo o fio deixando uma pontinha aqui na parte de trás para fazer o arremate depois. E vou fazer uma costura em ponto baixíssimo. Na parte da frente, eu vou pegar a correntinha de baixo, essa correntinha aqui, a alcinha da minha correntinha. E aqui no outro lado, onde eu tenho as minhas correntinhas, eu vou pegar a alcinha de trás. Então, começo pegando a alcinha de baixo de um lado e a alcinha de trás aqui do meu outro lado. Pesco o fio que está vindo do rolo e faço ponto baixíssimo. Já vou tirar o meu marcador para que ele não fique me atrapalhando. Aqui na correntinha do lado, pego a alcinha aqui de baixo e no outro lado a alcinha de trás. Pesco o meu fio, vou trazer aqui para frente e faço ponto baixíssimo. Alcinha de baixo e a alcinha de trás do outro lado. Pesquei o fio, trouxe para frente, ponto baixíssimo.
Essa é uma costura bem simples, vou repetir ela dos dois lados. Depois de fazer a costura dos dois lados, eu vou fazer o meu arremate, escondendo todo o meu fio entre os pontos e colocando um pinguinho de cola. Depois disso, é só virar a bolsa para o lado correto. Já fiz a costura da minha lateral e ela fica com esse detalhe bem bonito. Agora, antes de colocar o fecho, eu acabei não mostrando no início do vídeo, mas eu vou colocar um botão imantado para fazer o fechamento, eu vou fazer o tassel. Vou usar um porta-tassel ou caneca, como muitos conhecem, e eu cortei aqui aproximadamente 5 tiras de 40 centímetros. Posicionei uma em cima da outra, dobrei elas ao meio dessa forma e eu vou introduzir dentro da minha caneca. Coloco dentro da caneca, vou pegar o parafuso, coloco aqui, vou rosquear um pouquinho. Com a ajuda da chave Allen, eu termino de rosquear todo esse meu parafuso. Se você preferir, pode colocar um pinguinho de cola também, para deixar bem seguro. Prendi bem as minhas tiras e elas ficam bem firmes aqui dentro desse porta-tassel. Agora é só cortar as pontinhas. Finalizei todo o meu tassel, vou deixar ele aqui do lado para fazer a costura do botão imantado. Eu vou utilizar esse botão, que é o mais comum, mas você pode utilizar o botão imantado, que tem todo um couro em volta. É bem mais fácil de fazer a aplicação. Aqui você pode colocar um botão ou 2 botões de cada lado. Para fazer a costura do botão imantado, eu preciso prender essas 4 casinhas aqui na minha bolsa. Então, eu preciso passar mais ou menos umas 4 vezes a minha agulha em cada casinha para ficar bem firme. Vou prender todos os lados do meu botão e depois, para finalizar, é só colocar a alça na minha peça. Finalizei toda a minha bolsa, fiz a aplicação do botão imantado, coloquei a minha alça, etiqueta personalizada que faz toda a diferença e o tassel. E esse foi o resultado. Já quero mostrar para vocês a quantidade que sobrou de um novelo de 500 gramas. O rendimento do fio premium da Meliá é muito bom. Aqui você pode fazer chaveirinhos para suas encomendas, para colocar junto com a bolsa, ou até mesmo fazer um mini cachepô. E o fio de malha da Meliá você encontra na Tecerama, eu vou deixar o link deles aqui na descrição do vídeo, já que a Meliá é uma empresa que vende somente no atacado. E se você gostou dessa aula, já curte, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Um beijo e até a próxima! What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.